A paz do Senhor. Estamos trabalhando o livro de José, a história de José em Gênesis, que é linda, que é maravilhosa. A última mensagem que lemos foi quando o copeiro Mó lembrou dele, quando Faraó teve um sonho. Porque antes disso, o que José interpretou do sonho do copeiro Mó e o padeiro Mó aconteceu. O copeiro Mó voltou para o seu carro e o padeiro Mó foi enforcado. Mas ele não lembrou de José, porque não era o tempo. Só que de repente, ontem nós lemos e aprendemos juntos que Faraó teve um sonho e chamou os seus adivinhões, os adivinhãos, chamou os astrólogos e ninguém conseguiu interpretar, porque coisa de Deus, só quem interpreta é quem tem o Espírito de Deus. Aí foi aí que o copeiro Mó lembrou de José que estava na prisão. O rei Faraó mandou chamar José. E ali nós aprendemos que José, depois de 2 anos, que tinha interpretado a situação do copeiro e do padeiro, agora estava diante de Faraó. Porque tudo tem o seu tempo. Neste momento, a gente já vai ver José como governador. Porque ontem aprendemos, José deu toda instrução a Faraó, depois que interpretou que seria 7 anos de bênção e depois 7 anos de fome, que ele colocasse um governador, uma pessoa sábia, para que administrasse ali no Egito. E agora nós vamos ler e ver o que Deus fez através de Faraó, quem Faraó escolheu para ser governador. O título dessa mensagem é Será de Repente. Eu não sei o que você está orando, clamando, está aguardando. Eu não sei quanto tempo de luta, de humilhação, de sofrimento. Mas tudo isso está passando. Será de repente. Gênesis 41, de 38 ao 57. Diz Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Veja que naquele momento, depois que José fez toda aquela interpretação, ele entendeu que seria José o governador. Porque naquele momento, chegou de repente de Deus na vida de José. E a gente sabe que José passou por situações difíceis. E não vai ser diferente na minha vida e na sua. Meu cabelo está assanhado porque o ventilador está ligado. Aqui não tem ar-condicionado e o calor está muito forte. Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Olha que coisa linda. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Porque quem poderia ter um sonho para José interpretar era o próprio Faraó. Porque quem iria dar honra e um cargo excelente era Faraó. Por isso que o copeiro Mó não chamou José. Porque Deus sabe fazer tudo perfeito. Se está demorando, é porque a bênção vai ser gloriosa. Descansa. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Se você parar para pensar, humanamente falando, não teria como um homem que tinha acabado de estar na prisão sair, um ex-presidiário, e ser governador. Mas quando Deus determina, está determinado. Isso aqui era um projeto de Deus. Então não olhe para a sua dificuldade. Não olhe para os seus limites, porque José era prisioneiro, era um presidiário. Mas de repente Deus fez tudo mudar. A roda girou. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir as roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Ali ele acabou de assinar uma promoção para José. É como você, de um simples cargo, terá uma carteira assinada para um nível altíssimo. Deus faz isso. O segredo é ter fé. O segredo é crer. O segredo é ficar na porta, porque o Deus de José age hoje do mesmo jeito. E fez subir no seu carro, seu segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai
assim os pôs sobre toda a terra do Egito. Veja que naquele momento, por onde José passava, as pessoas se ajoelhavam. Por onde José passava, as pessoas davam honra, porque era assim que se fazia quem Faraó nomeava como governador. Foi de repente. Do minuto, José saiu da prisão para ser governador. Deus é perfeito, Deus é glorioso, Ele sabe o que faz. Disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José de Zafenate, Panaía, e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potifira, sacerdote e homem. Então saiu José por toda a terra do Egito. De repente José teve uma esposa, teve família. Porque de repente de Deus as bênçãos chegam todas de uma vez. De uma vez. José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença do rei, passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produz abundantemente. Tudo começou a ser cumprido. Foi tudo muito de repente. Porque o que Deus fala, está falado. A Bíblia diz, passa céus e terra, mas a palavra do Senhor não passa. José estava em outra história, em outro nível. Comigo e com você. Não será diferente. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e guardou o mantimento na cidade, pondo nas mãos o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Veja que tudo que ele orientou, que o homem que Faraó escolhesse a fazer, ele estava fazendo. Era um propósito de Deus. Faraó entendeu que saindo daquela orientação dele, tinha que ser ele. Deus é Deus. Não se desespere por esta prisão. Não se desespere por conta dessa rejeição. Não se desespere por esta solidão. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Nascera a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que ele deu a Senata, filha de Potifira, sacerdote e homem. Chamou José o primeiro Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa do meu pai. Veja que José tinha filhos. Agora o próprio José entendeu que o próprio Deus fez ele esquecer todo aquele sofrimento. E ali José entendeu que as profecias, aquele sonho que ele teve com 17 anos, era naquele momento que estava sendo cumprido. Muita coisa que você não entende hoje, nem eu, amanhã iremos entender, como José entendeu aqui. Ao segundo, chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. É na terra da tua aflição, onde há dor, humilhação, tristeza, que tem vitória. Então acabaram os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. Começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Porque José já tinha economizado, porque José estava administrando, e ali tudo se cumprindo, tudo acontecendo em Faraó vendo, porque Deus fala, Deus cumpre, e Deus honra, e Deus mostra. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Porque Faraó, mesmo sendo um governador, presidente, ele sabia que o homem de Deus estava ali. E quem tinha que administrar toda aquela situação era o homem de Deus. Mas chega algo para a tua mão, para nossas mãos, para administrar, para tomar conta, para cuidar, porque o tempo é chegado. Glória a Deus. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fama prevaleceu na terra do Egito. A fome era uma ordenança de Deus. Tudo aquilo tinha que acontecer. Mas quem estava administrando tudo era José. José sofreu muito para poder saber administrar. José passou por ingratidão, tristeza, humilhação, todo tipo de sofrimento. Mas agora José governava.
Toda dor, todo sofrimento, toda tristeza, todo problema que você está passando tem uma finalidade. É para amanhã o Senhor, o nome dele, ser glorificado na tua vida. Aleluia! E de todas as terras vinha do Egito para comprar a José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Tudo estava acontecendo exatamente como a palavra falou. Tudo estava acontecendo. Mas era a glória do Senhor se manifestando na vida de José. Lembre-se, será de repente. A glória do Senhor está sendo manifestada, ou já está acontecendo no reino espiritual. Você e eu podem não estar vendo, mas o de repente está chegando. A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.